Agora nós vamos estudar uma argumentação categórica especial denominada silogismo. O silogismo tem regras muito específicas que devem ser obedecidas para que o argumento seja caracterizado como tal. Perfeito? Nós vamos estudar essas regras aprofundadamente. Isso andou caindo recentemente em várias questões de concurso pelo país. E para acertar essas questões, tinha que conhecer a fundo essas regras que eu vou mostrar aqui, tá? Tinha que conhecer todas. Aí você tinha condição de acertar. Ó, muito importante você saber o seguinte, antes de eu começar com isso aqui. Ó, existem argumentos válidos, né? Que a gente viu na parte anterior, com a parte de diagramas, né? Existem argumentos categóricos válidos que não são silogismos, certo? Eles são argumentos válidos, beleza, sem problema nenhum, mas não são silogismos. Para que seja um silogismo, tem que obedecer às regras que eu vou mostrar. Eu vou mostrar uma por uma, com exemplos passo a passo, para você entender isso aqui a fundo, tá? Fica tranquilo que ao final da aula você vai ter condições totais de acertar essas questões que venham a aparecer na sua prova, beleza? Um silogismo é um termo filosófico com o qual Aristóteles, esse foi o cara, designou a argumentação lógica perfeita, constituída de 3 proposições declarativas, sendo as 2 primeiras premissas e a terceira a conclusão, que é consequência necessária das premissas. A conclusão deve derivar das premissas, mas isso é regra básica para argumentação, né? A gente já viu isso também na aula 2, lembra? Bom, olha só, aqui nós temos o exemplo do silogismo mais conhecido da história da humanidade. Possível você não ter visto isso em algum lugar, em algum momento da sua vida. Ó, primeira premissa, todo homem é mortal. Essa aqui, nesse silogismo aqui, que a gente colocou, vai assumir o papel de premissa maior. A segunda é um pouco mais específica. Sócrates é homem. Então essa vai ser a premissa menor, tá? E depois da partícula conclusiva, logo, né, temos a conclusão. Sócrates é mortal. Então nós temos 3 proposições. As 2 primeiras são as premissas e a terceira é a conclusão, que deve ser uma consequência das premissas, como a gente viu aqui, tá? Então, vamos lá. Sempre o silogismo vai ter isso, uma premissa maior, uma premissa menor e depois a conclusão. Perfeito? Bom, olha só. Se eu fizer essa representação desse silogismo na forma de um diagrama, nós vamos ter o seguinte, todo homem é mortal. Então aqui eu coloco o conjunto dos homens, H. E aqui o conjunto das criaturas mortais, né? Ok? Então todo homem é mortal, a gente já viu, o H vai dentro do M. Sócrates é homem. Onde é que fica o Sócrates? Dentro do H. Então tá aqui o Sócrates, ok? Olha o Sócratesinho, tá aqui, bonitinho. Logo, Sócrates é mortal, né? É claro que isso é um argumento válido, entende? A gente sabe isso, a gente já estudou isso na primeira parte da aula, parte de diagramas lógicos, né? Porque se o Sócrates está dentro do H, obrigatoriamente ele está dentro do M, ele é mortal. É um argumento válido. Mas olha só, cuidado, não é porque é um argumento válido que vai ser um silogismo. Nesse caso é, até porque eu citei de exemplo aqui. Mas nós vamos aprender 8 regrinhas, né, que devem ser obedecidas para que seja um silogismo. Então entenda, não é todo argumento válido que vai ser silogismo. Para ser silogismo tem que obedecer regras específicas. Nós vamos estudar uma a uma, fica tranquilo. Você vai saber isso, tá? E aí, mais uma coisa surge aqui. É termo médio, termo menor e termo maior. Nesse caso é bem evidente isso aqui, né? Ó, o conjunto aqui dos mortais, nesse silogismo, assume o papel do termo maior. Termo maior. Nesse silogismo, o conjunto dos homens assume o papel de termo médio. Termo médio. Viu? Não confunda as coisas. Existe uma premissa maior, que é essa frase que você está vendo aqui. E existe um termo maior, que é esse M, conjunto dos seres mortais, entende? Nesse silogismo aqui, ok? Então não confunda uma coisa com outra, tá bom? Premissa é uma coisa, premissa maior é uma coisa, termo maior é outra coisa, tá? E existe o Sócrates, que é o mais pequenininho aqui, que nesse silogismo vai ser o termo menor. Aí você vai dizer assim, entendi, professor, entendi.
O conjunto mais de fora é o termo maior, o intermediário é o termo médio e o de dentro é o termo menor. Pois é, nesse caso perfeito, né? Mas é que existem outros silogismos que a representação dos diagramas não é assim, né? Não vai um conjunto necessariamente dentro do outro, entende? Então, essa definição de termo médio, maior e menor, ela tem que ser mais específica. E se você seguir o que está escrito aqui embaixo, aí você não vai errar nunca. Tá? Ó, vou te explicar. Presta bastante atenção porque isso é importante. O termo médio é aquele que aparece em ambas as premissas. Olha a premissa 1 e a premissa 2. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Qual é o termo que apareceu em ambas as premissas? Homem. Tá vendo? Então esse é o termo médio. Se você seguir essa regra que está aqui, você nunca erra. Não precisa nem olhar diagrama. Termo médio é esse. Olha só. O termo menor é o sujeito da conclusão. Ó, quando eu falo Sócrates é mortal, o sujeito é o Sócrates. Então, o termo menor que você está vendo aqui vai ser o Sócrates. Ok? Sujeito da conclusão. Perfeito? Ó, e o termo médio aqui é o homem, o que aparece em ambas as premissas. E o termo maior é o predicado, é aquele que aparece no predicado da conclusão. Então, o termo maior, ó, Sócrates é mortal, tá aqui o predicado, ó, mortal, né? É mortal. Então, mortal, né? O termo maior é aquele que aparece no predicado da conclusão. De novo, termo médio em ambas as premissas. Termo menor, sujeito da conclusão. Termo maior, predicado da conclusão. Aparece no predicado da conclusão. Seguindo essas regrinhas, você nunca erra, tá bom? Agora nós vamos começar a estudar as regras, certo? Que caracterizam uma argumentação como silogismo, beleza? Começando pela número 1, presta bastante atenção. Todo silogismo contém somente três termos, não estou falando de premissa, estou falando de termos, né? No caso ali de antes, homem, mortal, isso, né? Três termos. Maior, médio e menor. Violação da regra. Isso aqui que você está vendo não é um silogismo porque ele está violando essa regra aqui de cima, entende? Então olha só. Todo homem é mortal. Tem o termo homem, que é um termo. Tem o termo mortal, que é outro termo. Tem aqui Sócrates, ó. Sócrates é pescador, tem o termo pescador. Quantos termos você está vendo aqui? 4. Então, isso aqui não é um silogismo, certo? Eu nem vou analisar se é válido ou não. Isso aqui, nesse caso, não é válido, tá? Essa conclusão de que Sócrates é mortal, eu não posso tirar. Então, esse caso aqui, ó, você está vendo 1, 2, 3, 4 termos, está violando essa regra. Então, não é um silogismo. E esse argumento também não é válido, beleza? Antes de eu te ensinar a segunda regrinha, eu preciso que você conheça isso que eu vou falar aqui, tá? Para você poder entender a segunda regra. A gente deixou para esse momento que é o mais apropriado, tá? Para discutir isso. Tipos de sentenças. Olha aqui. Existe uma sentença que é chamada de universal afirmativa. Ela começa com algo do tipo todo, né? Por exemplo, é um quantificador universal. Todo homem é mortal. Então isso é o tipo de sentença universal, por causa desse todo, né? E afirmativa porque eu estou afirmando que todo homem é mortal. Também existem sentenças universais negativas, né? Nenhum quer dizer ninguém, nada, não é isso? Então ela também é universal, ela exclui todo mundo, ok? Nenhum homem é mortal. Então ela é universal, só que negativa, por causa do nenhum, ninguém, né? Tem o sentido de negação, né? Aqui tem o sentido de afirmação, todos, não é isso? Então, universal afirmativa, universal negativa, quando uso nenhum. Particular. Particular quando usa esse algum, ou pelo menos um, né? Ok? Qualquer palavra que tenha esse significado de algum aqui, tá? Então, algum homem é mortal. Quer dizer que alguns são, né? Outros não, talvez, ok? Então, alguns são. Então, quando ele fala algum homem é mortal, é particular por causa do algum e afirmativa, porque eu estou dizendo que é mortal, certo? Eu não estou negando, eu estou afirmando. Então, ela é particular afirmativa. E ela pode ser particular negativa. Algum homem não é mortal, ok? Ó, o algum, então ela é particular e eu estou negando, ó, não é. Entende? Então, esses são os tipos de sentenças que são importantes da gente conhecer aqui no nosso estudo, tá? Ah, professor, o que é esse U e esse P? Você já vai entender. Você já vai entender o que é isso, tá?
A sentença, de um modo geral, essa que você está aqui em cima, ela é universal afirmativa. Mas nós vamos detalhar especificamente o sujeito e o predicado aqui, tá? Então, olha lá, regras da extensão do predicado. Sentenças afirmativas. Quais são as afirmativas? A primeira, que é universal afirmativa, e a terceira, que é particular afirmativa. Essas são afirmativas. O predicado é tomado particularmente. Ah, não entendi, professor. O que é isso? Tomado particularmente. Então, nas sentenças afirmativas, a primeira e a terceira, o que é o predicado? Ó, o sujeito é todo homem, o predicado é mortal. E aqui nesse terceiro caso, o sujeito é algum homem e o predicado é mortal. Olha só, nas sentenças afirmativas, o predicado é mortal, é tomado particularmente, ok? Isso aqui é particular, esse termo aqui, ó. É mortal, é particular, nesse caso e nesse. Ele não é um termo universal. O termo universal é todo homem aqui, ó. E aqui nesse caso aqui, ó, é mortal, é tomado particularmente, certo? Aqui também é uma particular afirmativa, então algum homem também é tomado particularmente, ok? Entendeu o que eu falei? Nas sentenças afirmativas, afirmativas essa e essa, o predicado é tomado particularmente, é particular, não é universal, é considerado particular. E nas sentenças negativas, quais são as sentenças negativas? A primeira e a terceira, certo? Nenhum homem é mortal e algum homem não é mortal. O predicado é tomado universalmente. Olha que interessante, né? É considerado dessa forma. Então, nas sentenças negativas, ó, quando eu falo nenhum homem é mortal, esse é mortal, pelo fato de ser uma sentença negativa, é tomado universalmente. Isso é um elemento universal, esse é mortal aqui, ó. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Não é mortal, é tomado universalmente. Isso aqui é um elemento universal, ok? E o primeiro particular, evidentemente. Joia? Então é assim que a gente vai ter que pensar para poder entender a segunda regrinha para ser um silogismo, tá? Então a segunda regrinha do silogismo é: os termos da conclusão, tá falando especificamente da conclusão, tá? Não podem ter extensão maior que os termos das premissas. O que é extensão, professor? É aquilo que eu falei antes, né? Os termos da conclusão não podem ter extensão maior do que os termos das premissas. Então, se nas premissas ocorrer um termo de forma particular, na conclusão ele não vai poder estar de maneira universal. Ele não pode ter extensão maior do que o das premissas, ok? Então vamos entender? Todo europeu, aqui violação da regra, um caso em que essa regra não é obedecida, tá? Isso aqui não é um silogismo. Todo europeu é calvo, beleza? Todo europeu é calvo. Ó, isso aqui é uma universal afirmativa. Lembra? Nas universais afirmativas, o predicado é tomado particularmente. Então, calvo é um termo particular. E todo europeu é um termo universal, beleza? Nenhum asiático é europeu. Isso aqui é uma universal negativa. Quando é uma universal negativa, lembra? Quando é uma sentença negativa, não necessariamente universal, qualquer negativa, né? O predicado é tomado universalmente, ok? Logo, nenhum asiático, primeiro termo universal, é calvo. Agora, presta atenção. Ó, nas premissas, o calvo foi tomado particularmente. Na conclusão, ele foi tomado universalmente. Eu tenho um caso em que, ó, essa regra é violada. Os termos da conclusão não podem ter extensão maior que os termos das premissas. Não é isso? Ó, qual é a extensão do calvo? Universal. Extensão universal. E na premissa, como é que ele era? Particular. Isso não pode acontecer, né? Então, o máximo que eu poderia ter é particular esse termo aqui. Ok? E não aconteceu. Perfeito? Então, isso porque, claro, né? Ó, isso aqui é uma negativa. Nenhum asiático. Numa sentença negativa, o predicado é tomado de forma universal. Não é isso que a gente aprendeu? A gente viu antes? Então, ó, eu não posso ter extensão maior aqui do que aqui. E nem o asiático. O asiático, beleza. Porque o asiático é tomado universalmente aqui. Aqui também. Aí, beleza. Né? Universal aqui, não tem problema nenhum. Se fosse particular aqui também, né? O que não pode é ser universal aqui, na conclusão, e particular aqui em cima. Isso não pode. Como aconteceu com o termo calvo. Perfeito? A regra número 3 é uma das mais importantes, porque cai mais, tá? Vai aparecer na nossa lista, você vai ver. Ó,
O termo médio não pode entrar na conclusão. O termo médio não pode entrar na conclusão. Professor, não lembro o que é o termo médio. Fica tranquilo. Termo médio, só vou recordar, é aquele que aparece em ambas as premissas. Todo mamífero tem cauda. Ô, professor, mas isso não é verdadeiro. Pois é, uma coisa é o argumento ser válido, outra coisa é ser verdadeiro, né? A gente já discutiu isso em várias aulas. Então, vamos lá. Todo mamífero tem cauda. Todo gato é mamífero. Qual é o termo médio? Mamífero. Por quê? Porque ele aparece em ambas as premissas. O termo médio, aqui no caso mamífero, não pode aparecer na conclusão. Isso aqui é uma violação da regra, tá? É um caso em que essa regra não é obedecida. Olha o que aconteceu. Logo, alguns animais que têm cauda são mamíferos. Está aqui, ó. O termo mamífero não pode aparecer na conclusão. O que deve aparecer na conclusão? O termo maior e o termo menor. O médio não pode. Entendeu? Porque o termo médio é aquele que faz a mediação. A mediação, por isso que ele é chamado termo médio, de mediação, ele é um mediador. Então aqui nós temos que ter a conclusão associando o termo maior com o menor e não o médio. Entendeu? Não pode ter termo médio na conclusão, tá bom? Senão não é silogismo, tá? Ó, a regra número 4, você tem que saber aquele negocinho do universal e do particular que eu ensinei antes da regra número 2. Novamente vamos precisar daquilo, tá? Ó, o termo médio deve ser universal ao menos uma vez. O termo médio tem que ser universal ao menos uma vez. Tá, e daí, professor? Vamos lá? Violação da regra. Um caso em que a regra não é aplicada para você poder entender, né? Alguns alimentos são calóricos. Alguns vegetais são alimentos. Qual é o termo médio? Aquele que aparece em ambas as premissas. No caso aqui, alimentos. Aqui, ó. Aí o que acontece? Ó, alguns vegetais são calóricos. Beleza. Qual é o problema disso aqui? O problema é essa regra que não está sendo aplicada. O termo médio deve ser universal ao menos uma vez. O termo alimentos aqui foi tomado de forma particular. Por quê? Essa é uma sentença particular afirmativa. Então, ó, esse cara é particular, certo? Aqui, ó, novamente, uma sentença particular afirmativa. Alguns vegetais são alimentos. Quando a sentença é afirmativa, lembra que o predicado, aqui no caso alimentos, né? São alimentos, no caso o que interessa pra gente é o alimentos. O predicado é tomado de forma particular. Vai lá e volta e assista de novo o que eu expliquei, tá? Então, em sentenças afirmativas, o predicado é tomado de forma particular. Por isso que eu coloquei esse P aqui, né? Aqui obedece a regra normal. Alguns vegetais é particular, então é o P. Alguns alimentos é particular, então é o P. Então, em sentenças afirmativas, o predicado é tomado de maneira particular. Então o que aconteceu? Ó, o termo médio, alimentos, deveria ser, ou deve ser, pela regra, universal ao menos uma vez. Ele não é universal nem aqui e nem aqui. Nos dois casos ele é particular. Então eu não posso caracterizar isso aqui como sendo um silogismo, ok? Então não é um silogismo válido, beleza?